Bom, pessoal, isso é uma pergunta aí que o pessoal me faz direto, né? Ah, tem como eu levar só um fio e aterrar o outro lado lá para acender uma lâmpada? Primeira coisa, isso aí eu não recomendo fazer de forma alguma, tá? Isso é comum ser feito na zona rural e principalmente quando é uma longa distância, mas eu não recomendo. Outro detalhe, como transmitir energia? Aí sim a gente está falando de transmissão de energia, que no caso contempla as redes de transmissão e distribuição de energia. Aí é executado por concessionária de energia ou empreiteiras aí agregadas. Primeira coisa, como que funciona esse sistema? Chama sistema MRT, sistema monofilar com retorno por terra. Então dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Quem nunca viu esse tipo de transformador aqui na zona rural? É isso mesmo. Esse transformador aqui ele é utilizado para quando você tem casas aí, pequenas cargas instaladas, né, uma demanda menor, ele utiliza e ele é comum. Agora, percebe que só tem um fio chegando nele? A média tensão só chega um fio, entra nele e sai 2 fios aí, ou até 3 fios, dependendo da distribuição. Mas espera aí, que bruxaria que é essa, né? Olha, gente, é muito simples. São sistemas monofásicos, esse sistema MRT, do qual ele é construído com transformadores que recebem apenas um cabo de média tensão, aquele cabo que chega por cima, sendo o retorno, que no caso vai ser o nosso neutro na baixa tensão, obtido através de uma haste aterrada. Então chega uma fase por cima de média tensão, ele rebaixa essa fase ali e o neutro dentro do transformador é retirado de uma haste apenas. Então, gente, esse sistema aqui, ó, MRT, que é apenas um cabo só, ele pode sim ser utilizado pelas concessionárias aí na distribuição de energia. Agora, como que é o detalhe? Ó, ele é muito utilizado aonde? Primeiramente em zona rural, porque em zona rural a gente tem assim, pequenas unidades consumidoras a longa distância. Eu tenho uma fazenda 2 km, 3 km uma da outra. Então, aquela fazenda ali tem uma demanda de até 2 kVA. Não tem nenhuma demanda maior que isso, porque nem chuveiro na maioria das vezes tem em fazenda, né? Tem aquelas serpentinas ainda antigo, né? Você, né, passa água dentro do fogão e aí nem chuveiro elétrico tem, apenas tomadas e lâmpada mesmo, só tomada e iluminação. Então por isso que a demanda é baixa. Aí sim pode utilizar esse transformador. Você leva uma fase só de média tensão e rebaixa para atender essas unidades consumidoras aí de baixa demanda. Outro detalhe, a soma das cargas foi inferior a 50 kW, é nas vilas, por exemplo, também na área urbana, em pequenas vilas, que você tem que levar ali um transformador no final de uma vila e distribuir para pequenas unidades. Quando a demanda é inferior a 50 kW, um transformador ele suporta aí você tem como distribuir com o sistema MRT, que é o monofilar com retorno por terra. Então fica muito simples esse tipo de distribuição. Agora, tem vantagem, né? Porque senão não utilizava. Olha as principais vantagens para a concessionária. A eliminação de cruzetas e isoladores. Quando a gente pensa no sistema de média tensão, fase e fase, né? Quando a gente tem mais de uma fase na média tensão, tem que utilizar a cruzeta lá em cima, né? Tem que utilizar isolador para cada cabo daquele de média. Já nesse sistema aqui você não precisa, você utiliza menos isoladores. Então, você tem uma economia boa com cabo, com cruzeta, com isolador, até mesmo com poste, que na maioria das vezes você até poste de madeira, né? Simplifica também a construção, porque é mais rápido, você só tem um fio para passar, um poste para fincar ali, pôr um isolador, é muito simples. E diminui o custo também em relação ao sistema fase-fase, que é aquele mais comum que a gente tem. É mais ou menos 30% mais barato. Então, as concessionárias de energia, as empreiteiras adoram, né? Fica mais fácil de fazer e mais barato. E o tráfego também é mais barato, o transformador é um transformador menor, ele tem a entrada, apenas uma entrada de média tensão, então automaticamente ele fica mais barato, tá? Agora, a grande desvantagem desse sistema, prestem atenção, olha, a grande desvantagem é a variação de tensão em alguns momentos, com picos de consumo, por exemplo. Você tem lá uma hora que está uma demanda altíssima, né? Uma carga instalada está alta lá a demanda, o consumo. Aí a tensão oscila fora dos padrões da ANEEL. Então a gente tem aí, por exemplo, se ele está lá, a gente precisa estar recebendo 217 volts, dando um exemplo, eu não lembro bem isso não, mas você precisando receber lá 217 volts, 210 volts, ele pode estar menos de 200, 205. Então oscila tanto que isso é uma grande desvantagem desse sistema com o retorno por terra, né? O retorno aterrado, o neutro nesse caso. Outra observação é o seguinte, olha lá, os níveis de tensão também são diferentes na saída daquele transformadorzinho. Ele é de 115 a 230, o normal da gente é 127 a 220 volts. Então ele oscila tanto para baixo quanto para cima. Isso não implica diretamente, alguns equipamentos aí podem sofrer com essa oscilação de tensão. Então a queima de alguns equipamentos mais sensíveis pode ocorrer por causa desse sistema aqui. Observação, esse sistema é permitido por norma, mas pode criar tensões de passo muito perigosas, podendo causar até acidente fatal. Então a tensão de passo, pelo fato dele estar aterrado, ele pode criar tensão de passo, tem uma tensão em uma certa região, dependendo da umidade, dependendo da qualidade do solo. Então ele é permitido, mas tem alguns riscos aí, então a gente não pode executar esse serviço, mas as concessionárias e também as empreiteiras também podem executar.
Então, gente, é isso. Super Fácil de hoje ficou por aqui. Se você tem ficado com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente, que a gente vai tirar sim. E eu recomendo sim você estudar um pouco mais sobre o sistema de distribuição e transmissão de energia, para você ter uma ideia melhor de como é que a energia é gerada e entregue na sua casa. Caramba, a melhor coisa que tem é você ter conhecimento, não é? Um grande abraço e até o próximo Super Fácil.